O O do carinho, como nós percebemos aqui, o otimismo. Ser otimista é crer no sucesso, é acreditar no conhecimento, acreditar que serás bem-sucedido. A igreja medieval, ela fazia do homem um ser pessimista. Lembra? Aquele que uma vez servo, ele tinha que permanecer servo, ele não tinha o direito de transformar a sua vida, de melhorar a sua própria ação. O otimismo já traz uma outra visão, uma visão que vai se enquadrar na lógica capitalista. O que o capitalismo nos ensina? Busque melhorar, busque aperfeiçoar, busque conhecer, busque prosperar. Se você determinar, poderás ser bem-sucedido, vencer na vida. Isso é ser otimista. Então, mais uma vez eu enfatizo, os elementos do carinho, os elementos do renascimento artístico sendo absorvidos e bem utilizados pela burguesia e pela lógica capitalista transformadora neste momento. Em se tratando de patrocínio, por exemplo, de lógica capital, conhecemos os mecenas, os chamados patrocinadores dos artistas. Somente os burgueses eram mecenas? Não, nós tínhamos reis mecenas, nós tínhamos nobres mecenas, papas mecenas, papas que vão se interessar no financiamento de artistas para a exaltação de seus próprios altares. Percebamos que muitas obras do renascimento artístico, elas são vinculadas ao sagrado, de uma forma diferenciada, mas são muitas obras vinculadas ao sagrado. Mas a ideia era pintar, esculpir um Cristo enquanto homem. Olha o antropocentrismo aí, olha o humanismo aí. A figura de Cristo não somente como Deus, e sim como homem. Um Cristo que foi pregado numa cruz, que sofreu. Se ele tivesse unicamente o universo deísta, o universo sagrado, ele não teria sentido dor. Para que a crucificação se ele é Deus? Ele nada sentiu, ele é Deus. A ideia do renascimento, a ideia do humanismo é exatamente demonstrar um Cristo enquanto homem. Maria sofrendo em ver o seu filho pregado numa cruz. Então é mostrar o universo humano em meio ao sagrado. Por isso que nos deparamos com tantas obras sagradas num renascimento cultural. E por que houve a interrupção aqui na metade do Cinquecento, na metade do século XVI? Por que houve a interrupção? Porque é momento de reforma e contra-reforma religiosa. Não podemos negar que muitas pessoas utilizaram o carinho para se afastarem de Deus. O que está acontecendo na aula de renascimento artístico? Críticas à Igreja Católica. Uma igreja que mandava e desmandava desde a Idade Média, uma igreja que era autoritária em suas ações. Então o Renascimento, ele vem como questionador à igreja, não necessariamente questionador a Deus. Não é um movimento ateísta, não é um movimento ateu, mas sim que questionava a autoridade, a intransigência dos papas, a intransigência católica. Só que não podemos negar que muitos aproveitaram o carinho para não somente se afastarem da Igreja Católica, mas também para se afastarem de Deus. O que você interpreta quando de repente você lê o antropocentrismo? Você vê um choque ao teocentrismo. Ah, é? O homem é o centro de todas as coisas? Então que se dane o teocentrismo. Para que Deus? Então muitas pessoas pegavam o antropocentrismo para esquecer o teocentrismo. Quando você pensa no racionalismo, quando você pensa na razão humana, você acaba que detonando a fé, você acaba que esquecendo a fé. Já que agora eu sou movido pela razão humana, que se dane a fé. Então muitas pessoas não somente se afastavam da igreja, como também se afastavam de Deus. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a igreja luterana, 1517, perceba o momento que eu estou te levando, exatamente aqui dentro. A igreja luterana, ela não quer que você se afaste de Deus. É uma igreja
A Igreja Anabatista, 1525, não quer que você se afaste de Deus. É a igreja. A Igreja Anglicana, 1533, repare que está tudo dentro desse período aqui. 1517, Igreja Luterana, 1525, Igreja Anabatista, 1533, Igreja Anglicana, 1536, Igreja Calvinista. E a Contra-Reforma, a chamada Reforma Católica, 1545. Repara que está tudo dentro desse período aqui. Então, com a Reforma e Contra-Reforma, você vai ter o cerceamento, a diminuição, o impedimento renascentista, a contenção ao renascimento. Inclusive, a Igreja Católica ela vai apoiar um novo movimento artístico, um novo movimento cultural, que vai substituir praticamente o Renascimento, o chamado Barroco. O que você estuda no Barroco? O Barroco é a retomada do sagrado, a retomada da dominação da Igreja. A Igreja Católica utiliza-se muito do Barroco na Contra-Reforma. E você lembra de elementos do Barroco? A contínua contradição, a oposição de ideias e posicionamentos, e o medo do céu, do inferno, Deus, o diabo, o branco, o preto, o bem e o mal. O homem barroco, ele se depara constantemente, ele se confronta constantemente com as suas dúvidas. O bem que eu quero fazer, mas que não consigo. O mal que não quero fazer, mas este que acabo fazendo. Aquele choque ideológico que inclusive lemos nas cartas de Paulo. Aquilo que o meu coração deseja, mas a minha mente acaba que pedindo outra coisa. Aquele choque ideológico. Então, o elemento barroco que vem para substituir, para chocar-se com os elementos racionais deste renascimento cultural. Ok.